Olá, gente boa e conectada do Audicast. Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio dessa temporada. E o tema de hoje é: como estão os controles na era da adaptação? Eu sou o Wendel Abreu e estarei com vocês nessa jornada por conhecimento. Vem comigo! Hoje vamos falar sobre controles. E se você conhece ou executa algum tipo de controle, mas não entende a sua aplicabilidade, você não pode perder esse episódio do Audicast. Vejamos o seguinte: você foi demitido do seu último emprego porque chegava atrasado todos os dias. Depois de ir ao médico, você descobriu que o excesso de peso prejudica o seu sono e, consequentemente, impacta a sua rotina matinal. Depois de conseguir um novo emprego, você iniciou uma dieta e procurou alguns instrumentos para te apoiar nessa saga contra o peso e o sono. Então, você comprou um despertador para controlar a hora de acordar e uma balança para controlar o peso. Muito simples. Agora você conhece dois bons controles utilizados em nosso dia a dia, certo? Aliás, despertador, que exemplo, hein? O mundo mudou tanto e precisamos nos adaptar. Enquanto nossos avós acordavam com a claridade do sol ou com o canto do galo, hoje somos teleguiados por smartphones. Quem não tem aquele alarme configurado, né, pessoal? Ora, se em nossa vida cotidiana os controles evoluíram tanto, imagine como as coisas andam ou deveriam andar no mundo corporativo, principalmente em uma era frenética que exige constante e rápida adaptação. Por sinal, a mudança se tornou o estado normal dos nossos dias. E já que falamos em ambiente corporativo, que tal começar com uma adivinhação? Olha só, o que é o que é? É uma função da administração, ou seja, todo administrador deve conhecer e saber utilizar. Serve para melhorar o desempenho, mas é confundido com burocracia, e apoia o alcance dos objetivos desde que aplicado na medida certa. Vejamos, isso mesmo, estamos falando de controle. Mas antes de avançar, vamos dizer o que não pode ser controle, pessoal. Primeiro, controle não pode ser o fim em si. Se não viabiliza algo importante, está sobrando. Segundo, controle não pode ser uma obsessão. Se sufoca, atrapalha mais do que ajuda. Terceiro, controle não pode ser mais caro que o benefício pretendido. Isso chama-se desperdício de recursos. E por fim, controle não pode ser algo imutável. Se os riscos e os processos mudam, é hora tanto de rever os controles quanto a necessidade de mantê-los, ok? Olha só, pessoal, tradicionalmente, controles são mecanismos que existem para que as pessoas façam o que precisa ser feito, ou seja, quanto maior o nível de consciência e alinhamento das pessoas ao propósito ao qual elas estão vinculadas, menor a necessidade de controle. Inclusive, Peter Drucker, pai da administração, nos ensinou muito bem que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Logo, não seria demais dizer que a cultura pode fazer o mesmo ou pior com o controle. Perceba que ter controle para tudo e para todos não é uma boa prática. Esse ideal ou modelo de gestão é dispendioso e não combina com a volatilidade do mundo em que vivemos. Nesse sentido, um dos principais desafios dos líderes na era da adaptação é saber equalizar o que controlar e o que não controlar para que as pessoas consigam entregar o que tem de melhor. Além disso, toda a inovação esperada das organizações depende da flexibilidade com a qual as pessoas são conduzidas para que possam exercer suas atividades com criatividade e dentro do propósito corporativo. Ou seja, a ideia de contratar pessoas e dizer exatamente o que elas têm que fazer está com os dias contados. Porém, não é o fim do controle. Sempre que houver algum tipo de processo de medição e feedback, estamos falando de controle.
Essa realidade em constante mutação exige de nós adaptabilidade, porque não teremos resultados diferentes fazendo o controle da mesma forma que nossos antecessores. Aliás, a forma como fizemos controle ao longo dos últimos anos nos deixou um legado muito difícil de ser revertido. Vejamos o seguinte: o Banco Mundial elabora anualmente, desde 2003, um relatório denominado Doing Business, que mede, analisa e compara as regulamentações aplicáveis às empresas e o seu cumprimento em 190 economias. Segundo esse documento, o Brasil aparece em 109º quando o assunto é facilidade de abrir um negócio. Quando se fala em obtenção de alvarás para construção, o país é o 171º. Sobre a facilidade para pagamento de impostos, estamos em uma situação mais complicada ainda, na posição 184. Nossa, quanta burocracia, hein? Outros números surpreendentes são apresentados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, ao informar que mais de 5 milhões de normas foram emitidas no Brasil desde 1988, cerca de 764 normas por dia. Além disso, o custo da burocracia representa entre 1,45% e 2,76% do PIB nacional. Diante de toda essa problemática, em 2019, o Tribunal de Contas da União resolveu fazer um trabalho emblemático visando identificar os principais entraves causados pelo excesso de burocracia, que afetam tanto o ambiente de negócio governamental quanto a competitividade das organizações produtivas, prejudicando assim o desenvolvimento nacional, né? Imagine você, um dos mais importantes órgãos de controle do país, atuando na desburocratização do sistema. Eu considero esse trabalho um marco na nossa história. Podemos considerar isso um fato histórico? Com certeza. Mas também podemos chamar isso de uma oportunidade para abrir a mente de quem atua com controle. Afinal, por muitos e muitos anos, reguladores e gestores foram estimulados a manter uma grande carga de burocracia que sequer nos livrou dos escândalos de corrupção e tampouco representou eficiência no uso dos recursos públicos, certo? Olha só, pessoal. Na era da adaptabilidade, os negócios e os riscos estão em constante mudança, fazendo com que os controles precisem acompanhar essa dinâmica, inclusive em termos de foco, viu? Pois, se antes o foco era controlar as pessoas em prol de uma ideia de trabalho e de um apetite a risco organizacional, hoje as pessoas se tornaram o centro de valor dos principais modelos de negócios do mundo e, portanto, podem representar o controle ou a falta dele. Você gostou do 4º episódio do Audicast? Quer conhecer mais sobre o trabalho da equipe Somos Auditores? Você encontrará @SomosAuditores tudo junto no Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter e outras mídias sociais. Obrigado por nos acompanhar e não esqueça de compartilhar o Audicast. Todo o nosso carinho aos ouvintes localizados no Brasil inteiro e também fora do país. A nossa audiência segue aumentando na França, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Moçambique, Angola, Colômbia e Venezuela. Estamos cada vez mais juntos e conectados.